Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um módulo da Biologia. Essa vai ser uma aula introdutória, onde nós vamos ver alguns conceitos básicos. Primeiramente, o conceito de ser vivo. Ser vivo é aquele indivíduo capaz de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Por que a gente fala isso? Porque, para alguns autores, o vírus não é considerado um ser vivo. E isso por quê? Porque o vírus ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Ele não consegue sintetizar proteínas e por isso ele precisa invadir uma outra célula para usufruir da maquinaria proteica dessa célula e assim colocar o seu metabolismo em funcionamento. Nesse ponto aqui é importante deixar claro que a capacidade de sintetizar proteínas de forma eficiente é uma condição fundamental para a vida. Então, essa partezinha é importante, tá bem? Próximo conceito aqui é célula. A célula vai ser a unidade funcional dos organismos vivos. E nós temos dois tipos de célula, né? A célula procarionte e a célula eucarionte. Então, esse é um conceitinho que precisa estar bem consolidado na mente de vocês. E a gente tem aqui como exemplo de célula procarionte uma célula bacteriana. Os pontos principais assim que a gente pode observar que vai diferenciar a célula procarionte da célula eucarionte é que, em primeiro lugar aqui, né, essa célula ela não tem uma membrana que envolva o material genético. O material genético da célula procarionte ele vai estar organizado numa região chamada nucleoide, tá? Mas não chega a ser um núcleo porque não existe nenhuma membrana que separe, que envolva, que compartimentalize esse material genético. Então ele está diretamente em contato com o citoplasma, não existe uma membrana protetora aqui ao redor. Uma outra coisa também que a gente pode notar é que o DNA dos procariontes é um tipo de DNA circular, tá bem? E eles também não vão possuir nem citoesqueleto, que são estruturas fundamentais, proteínas fundamentais para que a célula seja uma célula dinâmica, né? E eles também não vão possuir nenhum tipo de organela membranosa. A única organela presente na célula procarionte, que muitos autores nem chamam de organela, chamam de estrutura, é o ribossomo, que é uma estrutura envolvida na síntese proteica. Como eu acabei de dizer, né, que é super importante para a vida a capacidade de sintetizar proteínas, obviamente os procariontes vão ter pelo menos o ribossomo, né? Mas é a única estrutura que eles não têm nenhum outro tipo de organela. Eu acho que de importante aqui era isso, tá bem? A célula eucarionte, diferente da anterior que a gente viu, vai ter sim uma membrana que vai delimitar bem esse núcleo, né? Vai ter várias organelas membranosas, a gente vê aqui, por exemplo, a mitocôndria, o complexo de Golgi, enfim, uma diversidade bem grande de organelas. Ela também vai possuir o citoesqueleto, que vai garantir que essa célula seja uma célula super dinâmica, consiga se adaptar ali ao meio em que ela está inserida. E ela também vai ter ribossomos, porque o ribossomo é super importante, né, fundamental na síntese proteica. O próximo conceito que a gente vai ver é a diferença entre unicelular e pluricelular. Esse aqui é uma coisa mais fácil de compreender, né, pelo próprio nome. Unicelular, uma única célula. Os indivíduos que são unicelulares, a gente pode dizer que a célula é uma célula-organismo, porque todas as funções do indivíduo vão estar compreendidas em uma única célula. A gente tem aqui exemplo o paramércio, né, que é um protozoário, e no paramércio ele vai ter vários organoides, que são estruturas que simulam um órgão mesmo, mas, enfim, são só estruturas pequenas, né, dentro de uma única célula, que vão fazer, por exemplo, a função de excreção, a função de digestão, dentre outras, tá? Mas, basicamente, o conceito é esse. Uma única célula, o indivíduo é composto por uma única célula, né? E é isso. A gente tem aqui um outro exemplo, que é uma bactéria, que é a Escherichia coli. Pluricelulares também acho que é um conceito bem tranquilo, né? São indivíduos feitos constituídos de inúmeras células. A gente tem aqui, por exemplo, os animais, né? Mas bem tranquilinho.
Autótrofo. Autótrofo vai ser aquele indivíduo capaz de produzir o próprio composto orgânico. Eles vão pegar a matéria inorgânica, né, como a água, o gás carbônico, com auxílio, né, da luz, eles vão transformar em matéria orgânica, como a glicose, por exemplo. Eles podem fazer isso através da fotossíntese, quando eles possuírem cloroplasto. Quando eles não possuírem, eles podem fazer isso por quimiossíntese. Através da quebra, né, de compostos químicos, eles vão adquirir energia para sintetizar seu próprio composto orgânico. Um exemplo aqui que a gente tem de seres autótrofos são as plantas, algumas algas, e um tipo específico de bactérias, que são as cianobactérias, tá bem? E heterótrofo é justamente o oposto, né? São indivíduos que não conseguem produzir o próprio alimento e eles precisam adquirir esse composto orgânico do meio onde ele está ali, né? Então ele precisa ingerir um composto orgânico para adquirir energia. Próximo conceito aqui é a diferença entre aeróbio e anaeróbio. O que seria um indivíduo aeróbio? É aquele indivíduo cujo metabolismo é dependente de oxigênio, tá? Normalmente esses indivíduos realizam respiração celular. Eu não sei se vocês já viram, vocês vão ver mais para frente metabolismo energético, e vocês vão ver que no final da respiração celular é indispensável que exista ali uma molequinha de oxigênio, né, de O2, para a formação de CO2 e água. Então, os indivíduos aeróbicos, na ausência de oxigênio, eles vão morrer, eles não conseguem manter o seu metabolismo funcionando, tá bem? Anaeróbio agora é o oposto, né? Então, eles são indivíduos que não dependem do oxigênio para o seu metabolismo funcionar. Só que a gente tem dois tipos de indivíduos anaeróbios. A gente tem os anaeróbios estritos, que são aqueles para quem o oxigênio é tóxico. O oxigênio vai deteriorar, danificar algumas proteínas, como proteínas do DNA, por exemplo, e esses indivíduos vão morrer na presença do oxigênio. Então, eles não fazem a respiração celular, pelo contrário, eles vão fazer a fermentação, que pode ser fermentação alcoólica ou fermentação lática. Aqui a gente tem como exemplo uma bactéria de forma bacilar, né? É um bacilo, que é o Clostridium botulinum. A bactéria responsável por causar, né, o botulismo. Como é uma bactéria anaeróbia, ela vai se desenvolver bem em ambientes sem oxigênio. Então, um risco muito grande ao se cultivar, né, ao fazer conservas, ou até comprar determinados tipos de alimentos enlatados, ou em potes, assim, que são fechados hermeticamente, como, por exemplo, palmito, essas coisas assim, pepino em conserva, tem que tomar bastante cuidado, porque devido ao ambiente ser restrito de oxigênio, a possibilidade de contaminação, né, por Clostridium botulinum e causa uma infecção alimentar bem grave, né? Então, só uma curiosidade aí, um exemplo de indivíduo anaeróbio. E a gente tem também os indivíduos que são anaeróbios facultativos. Eles conseguem sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Um exemplo aqui é a bactéria Escherichia coli, e é isso. Por último, para a gente terminar, o último conceitinho que a gente vai ver hoje é o conceito de tecido. Esse é um conceitinho que vai estar sempre aparecendo, né, quando a gente disser, tal indivíduo não possui tecidos verdadeiros, tal indivíduo possui tecidos verdadeiros. Tecido vai ser um grupo de células especializadas em uma função. Aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem o tecido epitelial de revestimento. Aqui a gente tem o tecido cartilaginoso, aqui o tecido nervoso e aqui o tecido muscular. Então, são grupos de células que têm uma função específica, uma função especializada, vamos dizer assim.
E só para vocês entenderem a importância, a partir do momento que o indivíduo possui tecidos verdadeiros, ele consegue se desenvolver melhor, se organizar melhor e os indivíduos passam a ser maiores. Então, a gente tem uma célula, o conjunto de células com a função especializada forma um tecido, o conjunto distinto de tecidos forma um órgão e o conjunto de órgãos forma um sistema e os diversos sistemas vão formar o organismo por completo, tá bem? Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.